Olá, senhoras e senhores, tudo bem? O meu nome é Kelvin e sejam bem-vindos a mais um Saga do Herói. E hoje no Saga do Herói eu vou estar falando do mercenário tagarela número 1 do mundo dos quadrinhos, Deadpool. Hoje eu vou bater uma zinha. O Deadpool, galera, ele foi criado pelo escritor Fabio Nicieza e pelo desenhista Rob Liefeld, que também é muito conhecido aqui no mundo dos quadrinhos devido aos seus desenhos altamente realistas. Que merda, hein? Sabia não? E o Deadpool teve a sua primeira aparição na revista New Mutants número 98, que foi publicado pela editora Marvel em abril de 1991. E o engraçado do Deadpool, galera, é que muitas pessoas veem ele como um mercenário tagarela, que assassina pessoas, faz comédia e etc. Só que muitas pessoas não sabem o passado obscuro dele. Então, para começar o Saga do Herói de hoje, vamos começar falando de Wade Wilson, o homem por trás da máscara. Merda. Eu deixei o forno ligado? Bom, galera, tudo começou quando a mãe do Wade morreu de câncer, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. E como o Wade era muito apegado à sua mãe, isso acabou gerando um trauma muito grande na cabeça dele, porque ele acabou se tornando uma criança rebelde, que sempre se metia em brigas e encrencas na escola. E como o pai do Wade era um militar alcoólatra, muitas vezes o pai dele chegava em casa bêbado e espancava o Wade sem ter motivo nenhum. E como a vida do Wade já era uma bagunça, quando ele ficou adulto as coisas não melhoraram. Porque o Wade acabou se metendo numa briga de bar e acabou ocasionando na morte do seu próprio pai. E depois desse incidente com seu pai, o Wade acabou se tornando um mercenário, aceitando todo tipo de trabalho que pagasse bem a ele. Porém, ele só aceitava matar as pessoas que ele julgava que merecia morrer, como estrupadores, assassinos, terroristas e etc. Ele acabou se tornando meio que um justiceiro da vida, só que numa pegada de comédia e recebendo por isso. E só pra vocês terem ideia, o Wade ele não era apenas um assassino qualquer. Ele viajou pelos 4 cantos do mundo, aprendendo todo tipo de artes marciais e aprendeu a falar diversos idiomas diferentes também. E depois de um certo tempo viajando pelo mundo, ele acabou voltando para os Estados Unidos. E quando ele voltou para casa, ele acabou se apaixonando por uma prostituta chamada Vanessa Kraslike. Eu vou deixar o nome aqui de canto escrito. E ele estava realmente apaixonado pela Vanessa. Ele estava até cogitando abandonar essa vida de mercenário para seguir uma vida junto com a Vanessa. Só que como toda alegria de pobre dura pouco, o Wade acabou descobrindo que tinha câncer. E como o Wade tinha visto a sua mãe morrer de câncer e se definhar aos poucos, ele não queria que a Vanessa passasse isso com ele. E por isso ele acabou abandonando a Vanessa e saindo de casa, para que a Vanessa não visse o sofrimento que ele ia passar com essa doença. Escuta só. Nós dois sabemos que o câncer é um show escroto. Do tipo Yakov, Smirnov, abrindo pro Spin Doctors na feira do estado de Iowa. Uma merda. E sob nenhuma circunstância, eu vou levar você pra esse show. E como o Wade já estava certo que ele iria morrer, ele acabou recebendo uma proposta do Departamento H, que era um departamento que foi feito pelo governo americano e pelo governo canadense. E o Departamento H estava com um projeto testando células mutantes para o projeto Arma X. Para aqueles que ainda não conhecem, o projeto Arma X foi o mesmo que injetou adamantium nas garras do Wolverine. E como o Wade já não tinha muito para onde correr, ele acabou aceitando fazer parte desse projeto. E nesse projeto fizeram diversos testes com ele e injetaram até células de fator de cura do Wolverine. Só que para ativar essas células de fator de cura, o corpo do paciente tinha que sofrer uma tortura muito grande para poder fazer ativar essas células. É assim que isso vai funcionar. A adrenalina age como um catalisador para o soro, então vamos ter que fazer você sofrer. Se tiver sorte, os genes mutantes vão ser ativados e se manifestarão de uma forma espetacular. Se não, vamos ter que continuar machucando você. De formas novas e diferentes, cada uma mais dolorosa que a anterior. E por causa dessa tortura toda que foi feita com Wade, isso acabou deixando ele mentalmente estável, chegando ao ponto até de ouvir vozes na sua cabeça. E como Wade era uma cobaia e agente do projeto Arma X, ele foi inserido num grupo de ataque. E esse grupo era formado pelo Slugo e 2 ciborgues, o Kane e o Slayback. E assim que ele entrou no grupo, ele também descobriu que a Vanessa, a sua ex-namorada dos Estados Unidos, também estava no grupo. Ela acabou entrando no grupo porque ela descobriu que tinha poderes mutantes. E no mundo dos X-Men ela é chamada de Mímica. E como eu disse, o Wade ele estava mentalmente estável.
E durante uma missão ele acabou matando um dos seus companheiros de equipe, o Slayback. E por causa disso, o Departamento H acabou mandando o Wade para um hospício meio que diferente. E lá ele era dominado pelo Dr. Killer Bray e pelo seu ajudante, o Ajax. Como é que um cara pode ser durão com o nome de Francis? Francis? É o nome de batismo dele. Ele pegou a Ajax do sabão em pó. E nesse hospício eles tinham uma brincadeira chamada Deadpool, que consistia basicamente em torturar todos os pacientes para ver qual deles seria o último a morrer. Vê se isso pode, vê se isso é brincadeira de se fazer. E nesse jogo só havia apenas uma regra: um paciente não poderia matar o outro durante os testes. E apesar das diversas torturas, o Wade era um dos poucos pacientes que saía inteiro disso tudo. E o Ajax, que era um dos caras que elaborava os projetos de tortura, já estava ficando puto com isso. Então o Ajax, meio que numa medida desesperada, ele acabou fazendo uma lobotomia num dos melhores amigos do Wade. E depois dessa lobotomia nesse melhor amigo do Wade, o paciente acabou ficando louco, ele acabou partindo pra cima do Wade tentando matar ele. E como o Wade não tinha muita alternativa, ele acabou se defendendo e acabou matando seu melhor amigo dentro do hospício. Acho que todos podemos concordar que a merda fedeu do jeito mais colossal possível. E como eu disse um pouquinho antes no vídeo, a única regra do hospício era: um paciente não pode matar outro lá dentro, lembra? Porque se isso acontecer, o paciente que cometeu esse crime, ele é executado da pior forma possível de se imaginar. E o Ajax, ele fez todo esse plano para conseguir executar o Wade, porque o cara não sofria nada com as suas torturas, então é melhor matar. Foi esse o pensamento do Ajax, não o meu, tá? E só pra vocês terem ideia, o Ajax ele amarrou o Wade numa cadeira e arrancou o seu coração com a própria mão, só pro Wade sofrer da pior forma possível. Só que depois disso, o fator de cura do Wade acabou indo para um novo nível, fazendo regenerar por completo todo o seu coração. E a ideia do Departamento H era que o fator de cura do Wade servisse apenas para curar o câncer dele, só isso. Só que devido àquela tortura psicológica e física que o Ajax estava fazendo com o Wade, isso acabou fazendo o genes mutante ativar de uma forma completa. Mesmo o Wade tendo o segundo maior fator de cura de todo o universo Marvel, esse fator de cura só começou a valer mesmo depois que o Ajax arrancou seu coração. Então todas as queimaduras, cicatrizes, cortes e tudo que ele passou não foi regenerado. E é por isso que o Wade é um personagem todo desfigurado sem aquela máscara. Ui. Gostou do que viu? Não. Parece um abacate que fez sexo com um abacate ainda mais velho e enrugado. É. Sem gentileza, aquela trepada com raiva. Tinha alguma coisa errada com o relacionamento e essa foi a única forma que eles tiveram para resolver tudo sem violência. Todos. Entendi o recado. E após o fator de cura do Wade se mostrar sendo um dos melhores fatores de cura de todo o universo Marvel, o Wade ele acabou matando o Ajax e acabou fugindo desse hospício. E o engraçado é que toda vez que ele usa esse fator de cura, ele acaba ficando um pouco mais instável mentalmente. Ele já chegou ao ponto de ter mais de 2 vozes falando ao mesmo tempo na cabeça dele, o que é uma coisa que acaba deixando as histórias em quadrinhos dele muito mais engraçadas. Agora que conhecemos um pouco da origem do Deadpool, vamos falar agora de algumas curiosidades e algumas habilidades do nosso querido mercenário Tagarela. Então, para começar, vamos falar agora de algumas curiosidades. O Deadpool foi criado para ser uma sátira do Slade Wilson, o exterminador da DC Comics. Só que depois de mais de 20 anos depois da sua criação, o Deadpool acabou criando sua própria personalidade, sendo um dos personagens mais engraçados e mais queridos pelo público hoje em dia. Vocês devem estar se perguntando por que a roupa vermelha, né? É para os vilões não me verem sangrar. O de touquinha ali, ó, pegou a ideia. Ele veio de calça marrom. E uma das coisas mais interessantes no Deadpool é que muitas vezes ele acaba chegando muito perto da morte. E isso acabou fazendo ele ter um contato direto com a entidade morte da Marvel. E por incrível que pareça, os dois acabaram se apaixonando e tendo um caso. Só que quem não gostou nada disso foi o Thanos, um dos personagens mais poderosos de toda a Marvel. E meio que como um castigo, o Thanos acabou fazendo o Deadpool se tornar um personagem imortal, para que assim ele nunca mais se aproxime da sua amada. Thanos é um corno ciumento, gente. Passando agora para as habilidades, o Deadpool ele tem o segundo maior fator de cura de todo o universo Marvel. O único fator de cura que ele perde é para o do Hulk, que é tipo insano. Pra vocês terem ideia, o fator de cura do Wade é tão bom que ele consegue regenerar membros decepados, cabeça, qualquer coisa que acontecer com o Wade, ele consegue regenerar do zero. Fora também que a imortalidade que o corno deixou pra ele ajuda bastante nessa parte de regeneração. E graças ao Departamento H, o Wade também ganhou diversas outras habilidades, como super força, agilidade, fora também que ele é um dos melhores artistas marciais de toda a Marvel. Só pra vocês terem ideia, ele já chegou a ficar pau a pau com o Capitão América, que é conhecido como o melhor lutador da Marvel. E como se esse conjunto todo de habilidades
criatividade já não fosse o suficiente, o Wade ele é perito em armas de fogo, armas brancas e todo tipo de armamento, e consegue mexer sem ter problema nenhum. E agora, galera, vamos falar de algumas aparições e participações que ele teve na TV, videogames e tudo mais. Uma das melhores aparições que ele teve foi na animação Hulk vs Wolverine. E nessa animação, o Deadpool foi contratado para sequestrar o Hulk. Só pra você ver o nível de insanidade. Olha só, cara, que barato! Será que você pode me dar uma mãozinha? Eu tô brincando. Tá bom, eu vou buscar. E uma das aparições mais engraçadas, na minha opinião, foi a que ele teve no desenho Ultimate Spider-Man. E nesse desenho, ele conta a sua verdadeira origem de super-herói. Hora da história da origem! Ai, ai, ai! Desde que me entendo por gente, sempre fui um lutador. Como é que eu tô aqui na sua história? Nada de perguntas. Foi com engenharia genética ou algo desse tipo. Eu não prestava atenção em estudos sociais. Eu fui um bebê normal por 30 segundos. Daí os ninjas roubaram a minha mãe. O Nick Fury viu a minha grandeza, me acolheu e me amamentou com o doce leite da justiça. Eca. E no cinema, o Wade teve duas participações. Uma foi no vergonhoso filme de Wolverine Origem, onde eles basicamente pegaram todo o conceito do Deadpool, amassaram e jogaram no lixo. Simples assim. Hello, darkness, my old friend. Wade, é você? Acho que enfim Stryker conseguiu calar sua boca. E em 2016 o Deadpool ganhou seu primeiro filme solo, que também foi feito pelo estúdio da Fox. E o Deadpool foi interpretado por Ryan Reynolds. E uma coisa que foi incrível é que a Fox tocou o foda-se pra todo mundo e fez um filme pra maiores de 16 anos, onde tinha palavrão, putaria, tudo que o Deadpool representa tinha naquele filme. Opa! Oi, e aí? Pois é, né? Bolas de quem eu tive que chupar pra ter o meu próprio filme? Eu não posso contar, mas rima com Wolverine. E fica entre nós. O carcaju dele é bem mais peludo do que você imagina, tá? Já nos games, o Deadpool ganhou seu próprio jogo, que se chamava Deadpool. E ele saiu para diversas plataformas. E uma das coisas mais legais do Deadpool é que lá ele tem aquele contexto de usar as vozes que tem na mente dele. Então muitas vezes durante a campanha você vai pegar o Deadpool conversando com ele mesmo em diálogos absurdos. That being said, drop the beat! Deadpool, babes, mayhem! Let's get it on! Deadpool! Ow! Ow! Ah! Deadpool? Oh yeah! Ele também é um dos personagens jogáveis em Marvel Aliança 1 e 2. Particularmente, Marvel Aliança não é um dos jogos que mais me agrada da Marvel, mas ainda assim conta como participação, né? Ele também é um personagem jogável em Marvel vs Capcom 3. Lá, e sem dúvida, ele é um dos melhores personagens e também é um dos meus personagens favoritos pra jogar. Porque até no game ele quebra a quarta barreira, ele fala diretamente com o jogador. Fora também que ele arranca a barra de sangue e é de especial pra bater no seu adversário em um dos seus especiais. Cara, sério, o Deadpool é um personagem muito foda dentro desse jogo. Então, só pra finalizar, galera, eu vou deixar 3 materiais para vocês correrem atrás e conhecerem um pouquinho mais sobre esse incrível personagem. Em primeiro lugar, eu vou deixar Deadpool mata o universo Marvel. Essa não é a melhor história já gerada do Deadpool, porém, ela é uma das histórias que mais representa o personagem. E cada capítulo que você vai vendo vai gerando uma certa expectativa, porque o Deadpool sempre fica naquela, eu tenho que cumprir essa missão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir adiante. E cara, isso gera uma expectativa tão grande que quando chega no final, cara, o final é tão sem noção
Tipo, é tão sem noção que faz você entender por que o Deadpool é daquele jeito. Não tem motivo, ele só é daquele jeito. Em segundo lugar, eu vou deixar o filme Deadpool, que foi feito pela Fox e teve Ryan Reynolds no papel principal. E cara, o filme representa fielmente o personagem, as piadas, a quebra da quarta barreira. Se você não é daqueles muito pacientes para ver, esse é um ótimo jeito de conhecer o personagem, então vale muito a pena ver esse filme. E por último, e não menos importante, eu vou deixar Deadpool na mente de um psicopata. Cara, é uma das melhores HQs que eu já li, tá na coleção, não vou puxar agora porque vocês estão vendo a pilha pra procurar isso, né? E ela, sem dúvida, é uma das melhores histórias que eu já vi, porque o Deadpool, ele está internado num hospício, de novo, e cara, os diálogos que ele tem com ele mesmo é algo tão insano que você nem faz ideia. Tem uma hora que ele pega e começa a falar, eu não sei jogar xadrez, e a mente dele fala, a gente sabe. Ele pega e começa a se dialogar com ele mesmo, dizendo, caramba, como é que meu cérebro sabe coisas que eu não sei? E sério, é uma das HQs mais engraçadas e mais legais que eu já vi em toda a minha vida. Vale muito a pena você dar uma lida nela. Então por hoje é só, galera. Obrigado por ter me assistido até aqui. E se você gostou do vídeo, escreve aqui embaixo o que você achou. Qual material você já viu do Deadpool que eu ainda não falei. Então é isso, que a força esteja sempre com vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau! Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.